Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje nosso objetivo é fazer a leitura do capítulo 21 do livro de Atos. E antes de mais nada, quero te convidar mais uma vez, se tu ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e te inscreve. Ativa as notificações clicando no sininho. Deixa o teu like no vídeo e compartilha com um amigo para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus. Nós vamos ler então, vou compartilhar o texto na tela do capítulo 21. Mas é importante que a gente possa ver o final do capítulo 20, porque o capítulo 21 começa assim: depois de nos separarmos deles quem? Os efésios, né? Paulo e seus companheiros de viagem estavam em Éfeso, em contato com os presbíteros, com os pastores, se despedindo deles, dizendo: olha, nós vamos embora e vocês não vão nos ver mais. Então eles choraram, se abraçaram, estavam com eles. Então diz aqui que depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando ali os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Olha que interessante, né? Já vimos que eles haviam estado em Tiro anteriormente, agora estão de novo em Tiro. E aqui Lucas conta então todo o trajeto feito por eles de navio, todo o trajeto que fizeram nessa viagem. E Lucas está entre os viajantes, porque ele se coloca aqui, né, narrando em primeira pessoa do plural, no nós, né? Nós fomos, nós fizemos, nós pegamos o navio, nós desembarcamos. E aqui ele diz então que encontraram discípulos ali em Tiro e ficaram com eles durante 7 dias. Olha o que vai acontecer agora, o que eles dizem, né? Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aqui vemos, né, que eles tinham a percepção de que algo aguardava Paulo em Jerusalém e recomendam que ele não vá. Versículo 5. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. No capítulo 20 vimos que havia desejo de Paulo de ir a Jerusalém. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Vemos aqui que a oração, né, a busca à vontade de Deus, a entrega, né, ao propósito de Deus estava sempre presente. Mais uma vez eles fazem isso aqui, se ajoelham e oram, né, assim como eles recomendam a Paulo que não vá a Jerusalém, diz que pelo Espírito, mas também ao mesmo tempo eles oram e entregam, né, o destino da viagem, o propósito ao Senhor. Versículo 6. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Vejam também que existem cristãos, né, discípulos de Jesus em várias cidades. Ou seja, o evangelho já se espalhou não necessariamente só pelos apóstolos e pelos líderes da igreja, mas o evangelho aqui alcança pessoas através dos discípulos. Discípulos de Jesus fazem discípulos. O evangelho sendo anunciado, pregado por pessoas que conheceram a Jesus. Não importa o tempo de caminhada, todo aquele que conhece a Cristo deve anunciar, deve ser testemunha, né, daquilo que Jesus fez na sua vida. E esse é um convite que todos nós temos, né, o privilégio de aceitar, o privilégio de uma missão que temos o privilégio de cumprir. Seguindo então, versículo 8. Partindo no dia seguinte, né, de estar ali em Ptolemaida, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Esse Filipe aqui, o evangelista, né, que mora em Cesareia, é o mesmo Filipe escolhido, quando diz dos 7, é dos 7 diáconos escolhidos pela igreja lá em Jerusalém. Estevão, Filipe e outros mais, né, que não ouvimos falar dos outros, mas de Estevão ouvimos, ele foi martirizado. E Filipe é aquele mesmo que prega o evangelho em Samaria, prega para aquele eunuco etíope, e é isso que nós ouvimos falar. Então esse aqui é o Filipe, o evangelista. Diz o versículo 9, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E esse Ágabo também não é a primeira vez que aparece o nome dele. Nós vimos um profeta chamado Ágabo, e é esse mesmo,
profetizando que haveria fome no Império Romano, e assim a igreja ali se prepara, né? Reúne mantimentos, reúne recursos para poder abençoar os irmãos naquela situação de dificuldade. Aqui Ágabo aparece novamente. Versículo 11: vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Veja que o Espírito já falava, né, aqui aos habitantes ali de Tiro, né, que perceberam que haveria dificuldade em Jerusalém. Dizem: Paulo, não vai para Jerusalém, né? Recomendaram. Aqui Ágabo, um profeta, né, levantado por Deus, vindo da Judéia, ele profetiza claramente sobre Paulo, dizendo: olha, o dono desse cinto aqui vai acontecer assim, né? Vai ser amarrado, vai ser entregado aos gentios. Versículo 12: quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Lógico, né? O nosso instinto de defesa, é a preservação da vida, né? Nós procuramos não nos expormos, né, aos perigos, aos riscos. E eles dizem, né, isso para Paulo, né? Não vai, Paulo, não vai para Jerusalém. Para quê? Mas Paulo, versículo 13 diz: Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Aqueles tentam dizer para Paulo: Paulo, mas tu já sabe o que vai acontecer, não vai então, né? E Paulo diz: olha, mas se for para acontecer, eu estou pronto para acontecer, né? Eu sinto que devo ir. Paulo também tinha direção do Espírito Santo sobre isso, né? E vamos ver mais tarde nos próximos capítulos que com certeza o Espírito Santo o impeliu para lá, porque Paulo foi tremendamente usado não só em Jerusalém, como a partir de Jerusalém para alcançar outros lugares onde o evangelho não tinha chegado, para falar ao coração de reis, governantes, né? E Jesus tinha dito isso a Paulo, né, quando o chamou, que ele seria testemunha em todos os lugares, inclusive diante de gente importante. Então vemos isso aqui, né? Paulo não se deixa levar por isso, e os seus companheiros de viagem dizem: olha, nós não conseguimos convencê-lo, então dissemos: seja feita a vontade do Senhor, né? Que Deus faça o que Ele quiser de acordo com o seu propósito. Versículo 15: depois disso preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Lembrem aqui que esse Mnason, né, tem um M no início do nome. Ele diz que ele era de Chipre, dos primeiros discípulos, provavelmente contemporâneo a Barnabé. Talvez até conhecia Barnabé. E então é alguém que recebe eles na sua casa ali. E interessante também ver que Paulo e seus companheiros de viagem se preparam para subir a Jerusalém. Eles já sabem que vão enfrentar dificuldades, então eles se preparam para isso. Vamos ler agora como foi, né, Paulo e os seus companheiros ali em Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Esse Tiago aqui é Tiago, líder da igreja de Jerusalém, que era irmão de Jesus, filho de Maria e José. E ele então, né, diferente do outro Tiago que lemos alguns capítulos antes, mais no início de Atos, que foi martirizado, Tiago aqui permanece em Jerusalém como um dos líderes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Então Paulo aqui conta para eles tudo o que aconteceu nas suas viagens anteriores e como Deus usou, né, diante dos gentios. Fez um relato para eles aqui. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles falam então aqui dos judeus. Paulo tinha falado dos gentios e eles agora vão falar dos judeus. Olha quantos judeus creram aqui.
Mas eles asseveram, né, que eles destacam que os judeus continuam, apesar de crerem em Jesus, continuam zelosos da lei. E essa é uma coisa que nós já vimos no começo, né? Existia inclusive uma tendência de que aqueles primeiros cristãos ali, acostumados com os ritos judaicos, com a religião judaica e tudo que havia vinculado na primeira aliança com Moisés, agora queriam levar também esses costumes para os gentios. E Tiago continua aqui então dizendo, eles, né, esses judeus zelosos da lei que creram, eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Tiago diz que essa informação, que não era verídica, né, chegou até os judeus ali, que Paulo pregava diante dos gentios, né? Não adiantava Paulo trazer o contexto da lei mosaica para os gentios, porque eles não a conheciam, eram povos pagãos. Mas os judeus que estavam lá sim, então Paulo trazia a revelação de Jesus, né, dizendo que Jesus era o Messias. Jesus veio, cresceu, viveu entre nós, né, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, pregava a ressurreição, pregava a salvação pela fé em Jesus, através do arrependimento, né, dos pecados e conversão, né, uma busca em obediência a Jesus. E ele fala aqui que a salvação não se dá pela observância da lei, mas agora está em Jesus, pela graça, né, pela fé. E Paulo não estava desmerecendo a lei, né, dizendo que a lei é boa, porém ela era insuficiente. E aqui essa informação ela chegou incompleta, né? Ela chegou distorcida. E Paulo também não disse que não deveriam, né? Que seria algum problema se circuncidar, que não obrigou ninguém a que não se circuncidasse. Muito pelo contrário, ele apenas disse que a circuncisão ela era exterior, não era necessária. Hoje a circuncisão, a marca, né? O selo dessa aliança é no coração, através do Espírito Santo, não mais na carne, como era na aliança com Abraão. Mas essa informação também chegou, né, aos judeus aqui de forma distorcida. Então os apóstolos aqui, né, os líderes ali da igreja em Jerusalém têm essa preocupação, como vai ficar, né, a receptividade de Paulo ali. Eles dizem, certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Aqui esse voto certamente é um voto de Nazireu. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. E isso, né, nesse primeiro concílio da igreja ficou determinado que os judeus deveriam observar apenas essas coisas pelo testemunho e para que os próprios judeus não fossem escandalizados. E em relação à recomendação dos apóstolos aqui com Paulo, se dá no sentido do testemunho, para que o seu comportamento ele não fosse obstáculo para que eles o recebessem e ouvissem a mensagem. Então nós vamos ver que Paulo acata essa orientação e Paulo faz isso. Não porque ele procurasse aqui se santificar ou, né, buscasse salvação através da obediência aos rituais, mas para que o testemunho dele fosse aceito por mais pessoas. Paulo fala, inclusive, nas suas cartas, né, fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então Paulo faz isso, Paulo procura evitar que haja obstáculos entre o mensageiro, né, e o receptor da mensagem, que a mensagem prevaleça. Então diz assim, no dia seguinte Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando. Olha o tumulto agora. Israelitas, ajudem-nos.
Esse é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Lucas vai explicar agora que anteriormente eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. O templo para o judeu aqui é um lugar onde somente o judeu, né, pode entrar, o estrangeiro não pode entrar, né, naquela área onde Paulo estava, e eles julgaram que Paulo tivesse então profanado o templo, mas Paulo não fez isso. E diz então o versículo 30 que toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Olha como Deus promove aqui uma intervenção de alguém que não conhece, alguém ímpio que não o teme, para que haja ali um livramento de Paulo, né? Paulo poderia ter sido espancado até a morte, mas a chegada, né, dessa guarda romana ali impede que isso aconteça. O comandante chegou, prendeu Paulo, né, e o ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Olha a característica agora desse tumulto na multidão. Já vimos algo semelhante ali em Éfeso com os devotos ali daquela deusa Artemis, ou Diana, também chamado pelos efésios, né, que estavam ali naquele tempo gritando e fazendo um grande alvoroço, mas muitos nem sabiam por que estavam ali. Ainda assim permaneceram juntos e gritaram por 2 horas. Aqui vai acontecer o seguinte, né? Alguns da multidão, quando o comandante perguntou, né, quem era ele, o que tinha feito, alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Veja que a multidão que estava ali, nem ela mesma sabia por que estavam batendo em Paulo. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Então a multidão estava enfurecida, querendo aqui prender Paulo, matar Paulo. Muitos nem sabiam o real motivo disso, mas foram, como se diz aqui, na onda, né, do restante da multidão. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Olha o que imaginava aqui o comandante, né? Nem ele mesmo sabia, ou o soldado, né? O comandante diz aqui que respondeu, nem ele mesmo sabia quem era Paulo. Ele havia perguntado, ninguém soube responder direito. E aqui ele pressupõe que Paulo seria alguém provavelmente muito perigoso para a multidão estar agindo daquela forma. E ele supôs que fosse esse egípcio, né? Que teria feito aí um grande número de assassinatos, né? Ou estaria levando uma série de assassinos, né, para o deserto. E Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Quando Paulo se identifica aqui como judeu, né, da cidade de Tarso, e ele pede para falar ao povo, o comandante permite. E Paulo aqui fala para eles na sua língua, né, a língua que eles falavam entre eles no cotidiano, no dia a dia, que era o aramaico. E diz aqui que eles fizeram, antes de Paulo falar, um grande silêncio, mas nós vamos ver no início do capítulo 22, diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, fizeram silêncio absoluto. Ou seja, eles ouviram, opa, peraí, alguém dos nossos está aqui falando conosco, ele fala a nossa língua. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, claro, o capítulo 22 fica para amanhã, mas vemos aqui
algumas lições. Primeiro que Paulo não se deteve, né, no caminho por causa dos obstáculos. Paulo não mediu esforços para que o propósito que ele tinha, né, no coração, que o Espírito estava impelindo para Jerusalém, ele fosse cumprido, mesmo que custasse a própria vida dele. Vemos que ainda assim, né, em qualquer das situações, Paulo sempre levou a palavra, né, ele pregou já algumas vezes aqui, nessa hora também, diante de novo dos judeus. Ele prega a palavra aqui e nós vamos ver no capítulo 22 como ele usa o conhecimento deles para iniciar essa exposição, assim como ele fez outra vez. Paulo contextualiza a palavra. Paulo usa, né, os recursos que o povo já possui, o seu ouvinte conhece. E ele usa essa linguagem para se fazer entender. Então é importante que nós anunciemos o evangelho de forma sábia, que possa ser compreendida pelas pessoas que estão ouvindo. Mas é muito interessante, então, esse capítulo. E amanhã seguimos aí para ouvir o que Paulo falou com a multidão e qual é o desfecho dessa história, tá bem? Ficamos aqui então, esse foi o capítulo 21. Amanhã continuamos no capítulo 22, não perde, continua junto aí conosco. Até o próximo.